com os brasileiros, disse: pode brincar, pastor, né? Você pode aplaudir o Senhor. Deus seja louvado, porque se dispôs a estar conosco, né? A compartilhar a palavra, aleluia, debaixo da liderança dele. A Igreja Quadrangular Argentina tem passado um tempo de paz, graças a Deus. A igreja está crescendo. Estamos hoje com mais ou menos 350 igrejas na Argentina. Então, para nós é um prazer, e eu quero que você possa treinar um pouco o teu espanhol. Diga para o teu irmão: irmão, como está você? ¿Está hablando bien mañana hoje? Sim, como está? ¿Está entendendo bien? Sim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Sérgio, Rafael, sinto-se em casa. Amém. Gloria a Dios. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Bom dia a todos, que o Senhor abençoe. Es una alegría como argentino estar en este lugar. É uma alegria como argentino estar neste lugar. Tantas cosas que unen a Brasil y Argentina. Tantas coisas que une o Brasil com a Argentina. Pelé, Maradona. Pelé, Maradona. Messi, Neymar. Messi, Neymar. Papa argentino. O Papa argentino. Más un pastor brasilero. Mas Deus é brasileiro, amém? Es una alegría poder compartir este tiempo con ustedes. É uma alegria compartilhar esse tempo com vocês. Agradezco a todo el liderazgo de la Iglesia de Paraná que nos ha invitado. Agradeço a toda a liderança do Paraná que tem convidado o pastor. Este lema de alianzados a nivel nacional. Esse tema de aliança, unidos no Senhor, que se está predicando en todo Brasil. que está pregando em todo o Brasil. Es algo que estamos viviendo también. Estão vivendo também na Argentina. Para nosotros es un gran privilegio trabajar junto con la Iglesia de Brasil. Para eles é um grande privilégio nós trabalharmos juntos essa união. Este año se ha implantado la base mundial en Argentina. Este ano está sendo implantado a base de missões na Argentina. Estamos aprendiendo y siendo entrenados. Eles estão aprendendo e formando lideranças. Reconocemos y valoramos todo lo que Dios está haciendo con ustedes. Reconhece e valoriza tudo que Deus está fazendo por as nossas vidas. La iglesia brasilera es una iglesia ungida y poderosa. A igreja brasileira é uma igreja abençoada e poderosa. Y no tenemos ningún problema de estar al lado de ustedes. E não temos nenhum problema de estarmos junto com vocês. Para nosotros es una grande bendición. Para eles é uma grande bênção estar junto conosco. Quiero aprovechar bien el tiempo esta mañana. Quero aproveitar bem o tempo esta manhã. Así que quiero que abran su Biblia en Salmo 37, 28. Abram as suas Bíblias no livro de Salmos 37, 28. Quiero hablar acerca de estar alianzados con el ministerio. Quero falar esta noite estar aliançado sobre o ministério. Cuando Dios llama a una persona, Quando Deus chama uma pessoa, Él está comprometido con nosotros. Ele está comprometido com a gente. Podemos pasar momentos difíciles, Podemos passar por tempos difíceis diferentes procesos de Dios en nuestras vidas, e ver o processo de Deus sobre as nossas vidas, pero Dios nunca va a soltar lo que ha elegido. mas Deus nunca vai largar aquilo que Ele tem prometido para as nossas vidas. Quiero ir a la palabra del Señor. Quero ir à palavra do Senhor. Salmo 37, versículo 28. A palavra de Deus diz: pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Que Dios bendiga su palabra. Que Deus abençoe a sua palavra. Quiero hacer 3 declaraciones en esta mañana. Eu quero fazer 3 declarações esta manhã. Y esto va a ser el centro de mi mensaje. E isso vai ser o centro da minha mensagem. Una vez que Dios nos toca y nos posee, Uma vez que Deus nos toca e nos unge, nos capacita, esa unción y capacitación no es parcial, essa unção e essa capacidade não é parcial. sino es de por vida. Não é só nesta vida. Segunda declaración: Segunda declaração: aquellos que Dios posee
Aqueles que Deus toma posse, unge, Él los guarda. Ele os guarda. Podemos flaquear, estar desanimados, Podemos ficar fracos, desanimados, hasta caer en pecado. até mesmo cairmos, se cairmos em pecado. Pero una vez que Dios nos elige, Mas se uma vez Deus nos ungiu, Él nunca perderá el interés por nosotros. Ele nunca perderá o interesse por nossas vidas. Aleluya. Aleluia, Jesus. Tercera declaración. Terceira declaração. Aquellos que Dios posee, Aquele que Deus dá posse, Él está preparando Ele está preparando para un mayor crecimiento, para um maior crescimento, para una mayor utilidad. para uma maior utilidade. Este es el centro de mi mensaje. Este é o centro da minha mensagem. Encontramos este patrón obrando en la Biblia. Encontramos esse patrão da Bíblia, Personas elegidas, poseídas por Dios. pessoas que Deus escolhia para o ministério. Leemos de hombres y mujeres de Dios, Lemos sobre homens e mulheres de Deus, algunos desanimados, confundidos, alguns desanimados, confundidos, otros pasando momentos difíciles, outros até mesmo passando momentos difíceis, hasta decidiendo abandonarlo todo. muitas vezes até decidindo em abandonar, largar tudo, Pero Dios tenía compromiso con ellos. mas Deus tinha um compromisso com Y eles. Dios siempre envió una palabra justa. E Deus sempre deu uma palavra justa. Siempre Dios restauró del desánimo y muchos fueron sanados. Deus sempre animou a pessoa do desânimo e foram curados. Y sus mejores días vinieron por delante. E muitos melhores dias vieram adiante. Por eso este es el centro de mi mensaje. Por isso, este é o centro da minha mensagem. Quiero demostrarte a través de la palabra Eu quero demonstrar através da palavra de Deus que si usted tiene un llamado de Dios, se você tem um chamado de Deus, si usted valora y tiene responsabilidad de esse llamado, se você dá valor a essa responsabilidade deste chamado, Dios te va a librar de toda trampa satánica. Deus vai te livrar de toda arma diabólica. Él te va a levantar por encima del enemigo, Ele vai te levantar por cima do inimigo, porque Él nos ha marcado con su llamado. porque Ele já tem nos marcado com o seu chamado. Él dice: tú eres mi propiedad, Ele diz: tu és a minha propriedade, tú eres mi posesión, tu és a quem eu dou posse. yo te lavé con mi sangre. Eu lavei a sua vida com o meu sangue. Y el enemigo nunca va a vencer, E o inimigo nunca vai vencer. porque yo pagué un alto precio por tu Porque vida. eu paguei um alto preço pela tua vida. He invertido personas para que trabajen en tu vida. Deus tem chamado, investido pessoas para trabalhar na tua vida. En esta mañana quiero hablarle de 3 personas bíblicas. Esta manhã eu quero falar sobre 3 personagens bíblicos. Número 1, Número 1, Moisés. Moisés. Moisés fue un hombre llamado al ministerio, Moisés foi um homem chamado para o ministério. una unción poderosa sobre su vida. Uma unção poderosa sobre a sua vida. Dios había preparado a este hombre para cosas grandes. Deus já havia preparado Moisés para coisas grandes. Desde su nacimiento el Señor lo guardó. Desde o seu nascimento o Senhor o guardou. Y en medio del palacio del faraón, E no meio do palácio do faraó, en medio de lujos y deleites, no meio de luxos e deleitos, Moisés sintió el llamado de Dios. Moisés sentiu o chamado de Deus. No estaba cómodo en el lugar donde estaba. Ele não estava tranquilo no lugar que ele estava. Él sabía que tenía un llamado poderoso de Ele Dios. sabia que existia um chamado poderoso de Deus na Así sua que vida. dice el libro de los Hebreos Assim que diz no livro dos Hebreus, que Moisés escogió ser maltratado, porque Moisés escolheu ser maltratado. escogió abandonar los placeres del mundo Ele deixou os prazeres deste mundo para aceptar el llamado de Dios. para aceitar o chamado de Deus na sua vida. Cuando Dios nos escoge, Quando Deus nos escolhe, cuando tenemos un llamado específico de Dios, quando temos um chamado específico de Deus, no podemos hacer otra cosa más que obedecer. não podemos fazer outra coisa além não ser obedecer. Así que aquí está Moisés con un poderoso llamado de Dios. Aqui nós vemos Moisés com um poderoso chamado de Deus. Todos conocemos el accidente del asesinato de un egipcio. Nós todos conhecemos o acidente do assassinato do Egito.
Así que Moisés tiene que huir al desierto. Assim que Moisés teve que fugir ao deserto. Un hombre preparado, un hombre capacitado, Homem preparado, homem capacitado, con grandes expectativas en su ministerio. com grandes projetos para os seus ministérios, expectativas. Él está en el desierto por 40 años. Mas vimos que ele está no deserto por 40 anos. Ni siquiera tiene ovejas propias. Nem sequer tem ovelhas próprias. Así que él está pensando, este es el llamado que Dios tiene para mi vida. E ele ficou muitas vezes se perguntando: será que é esse o chamado que Deus tem para a minha vida? Él hablaba con Dios. E ele falava com Deus. Me llamaste tan claramente. Falava com Deus: você me chamou tão claramente. Mi corazón ardía con el fuego de tu Espíritu Santo. O meu coração ardia com o fogo do Espírito Santo. Creo que soy un hombre preparado, capacitado. Eu creio, Deus, que eu sou um homem preparado e capacitado. Sin embargo, estoy en este desierto detenido, estancado. Porém, eu estou aqui neste deserto com as mãos atadas, sem poder fazer nada. Señor, esto es todo lo que tienes para mí. Senhor, isso é tudo que o Senhor tem para mim. Aquí está un hombre de Dios Aqui está um homem de Deus, con un poderoso llamado. com um poderoso chamado. Se siente estancado, se siente limitado. Se sente preso, se sente limitado. Él no tiene envidia de otra gente que está siendo usada por Dios. Ele não tem mais prazer para fazer as coisas de Deus. Pero él dice, ¿cuándo Dios va a usar mi vida? E ele pergunta a Deus: mas Deus, quando o Senhor vai usar a minha vida? Dios estaba comprometido con Moisés. Deus estava comprometido com Moisés. Porque él había hecho un pacto con Moisés. Porque ele havia feito um pacto com Moisés. Dios había elegido y había llamado a Moisés. Deus já havia chamado e eleito Moisés. Cuando Dios nos elige, Quando Deus nos elege, cuando Dios nos llama claramente, quando Deus nos chama claramente, Dios está comprometido con Deus nosotros. está comprometido com a gente. No importa si estás en la ciudad o en el campo. Não importa se você está na cidade ou no campo. No importa si estás en lugares donde nadie te ve. Não importa se está num lugar onde ninguém te vê. Quizás estás al frente de una iglesia pequeña. Talvez você esteja na frente de uma igreja pequena. Pero Dios te está llamando. Mas Deus está te chamando. Y Él dice, tengo cosas grandes para E tu Ele vida. diz: esta manhã eu tenho coisas grandes para ti. Y tus mejores días están por venir. E o Senhor diz que o melhor ainda está por vir. Porque yo estoy comprometido contigo. Porque eu sou comprometido contigo. Dios usó la zarza. Deus usou a salsa. Y mientras Moisés paseaba en el desierto, E enquanto Moisés passava no deserto, vemos esa zarza incendiada por el poder de vimos essa Dios. salsa incendiada pelo poder de Deus. Y el Señor habla a través de la zarza. E o Senhor fala através desta árvore. Y le dice, vuelve al faraón y dile que suelte a mi pueblo. E ele diz, através desse fogo: volta para Faraó e diz que eu quero libertar este povo. Así que la zarza le habla a Moisés. Assim que este fogo fala a Moisés, Y su corazón es cambiado, es transformado. e o seu coração há uma transformação. Así que Moisés vuelve a Egipto, Assim que Moisés volta ao Egito, ya no como una persona estancada, limitada, não mais como uma pessoa com as mãos atadas, limitadas, sino como un hombre poderoso de Dios. mas como um homem poderoso de Deus. A través de la zarza Dios dice, yo estoy Através comprometido. da salsa, Deus diz a Moisés: eu tenho um compromisso contigo. Yo no olvidé tu llamado. Eu não esqueci do teu chamado. Así que pronto voy a encender tu Assim corazón. que logo eu vou encender o teu coração. Y tu ministerio va a ser transformado. E o teu ministério vai ser transformado. Tu parte es ser fiel a Dios. A tua parte é ser fiel a Deus. Es creer a la palabra específica É que Dios te ha crer na dado. palavra específica de Deus. Yo creo que en esta mañana Eu acredito que nesta manhã Dios tiene una zarza para encender tu corazón. Deus tem uma salsa para encender o seu Y coração. cuando vuelvas a tu lugar, E quando você volta ao seu lugar, cosas sobrenaturales van a suceder. coisas sobrenaturais vão acontecer. Dios te va a sorprender Deus vai poderosamente. te surpreender esta manhã. Porque Él está comprometido Porque contigo. Ele está comprometido contigo, Porque usted aleluia. tiene un llamado Porque poderoso você de tem um Dios. chamado poderoso de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Gloria a Dios. Glória ao Senhor, aleluia, Jesus. Segunda persona, Segunda pessoa, David.
Davi. David fue un hombre poderoso de Dios. Davi foi um homem poderoso de Deus. Podríamos decir un joven privilegiado. Podemos dizer um jovem privilegiado. De temprana edad el Señor lo llamó. Muito de pequeno, novo, o Senhor já o chamou. Él fue ungido por Samuel. Ele foi ungido por Samuel. Fue llamado como el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Ele teve o chamado como homem segundo o coração de Deus. David representa un hombre capacitado. Davi representava um homem capacitado. Alguien que ganó muchas victorias. Alguém que ganhou muitas vitórias. David derrotó a gigantes. Davi derrotou a gigantes. Y dice la palabra que Dios le dio victoria donde quiera que fue. E a palavra de Deus diz que Deus deu vitória onde ele for, Deus deu vitória. En el medio del éxito, No meio de êxito, en el medio de la prosperidad, no meio da prosperidade, David fue tentado por una lujuria en su corazón. Davi foi tentado por um pecado no seu coração. Y en el tiempo que los reyes van a la guerra, E o tempo em que os reis foram para a guerra, David se queda en el palacio Davi fica no palácio y comete adulterio con Betsabé. e comete adultério, pecado. Aquí encontramos un hombre lleno de Dios, Ali nós vemos um homem cheio de Deus, con un poderoso llamado de com um Dios, poderoso chamado de Deus, pero siendo atacado con una gran lujuria en su corazón. mas foi atacado com uma grande luxúria no seu coração. Mucha gente llamada, Muita gente chamada, mucha gente capacitada por muita Dios, gente capacitada por Deus, está luchando con tentaciones y lujurias. está diretamente lutando com tentações e luxúrias na sua vida. Si hubiéramos vivido en el tiempo de David, Se nós tivéssemos vivido no tempo de Davi, la noticia de David hubiera salido en todos los diarios. a notícia do escândalo de Davi tinha saído em todas as redes de televisão. Y muchos consiervos hubieran pensado: David está acabado, E muitos pensaram neste momento: Davi está acabado, ya no tiene más ministerio, já não tem mais ministério, ya no tiene un futuro por delante, já não tem mais um futuro brilhante, porque perdió su compromiso con Dios. porque perdeu o seu compromisso com Deus. Mas Dios estaba comprometido con David. Mas Deus estava comprometido com Davi. Así como Moisés necesitó de la zarza, Assim como Moisés necessitou da salsa, David necesitó de Natán. Davi necessitou de Natã, do profeta Natã. Así que el Señor envió al profeta Natán, Assim que Deus enviou o profeta Natã, y él cuenta una historia e ele conta uma história a Davi, para que el rey David juzgue esa historia. para que o rei Davi julgue esta história. David dice: ese hombre debe morir, es un pecador. E Davi diz: não, esse homem deve morrer porque ele é um pecador. Y Natán dice: tú eres ese E hombre. Natã diz: tu és esse homem. David se siente descubierto Davi se sente limitado y lamenta en su corazón, se arrepiente. e lamenta em seu coração, e o arrependimento vem. No fue iniciativa de David el arrepentimiento, Não foi a iniciativa do Davi o arrependimento, sino que Dios fue en busca de David. senão que Deus usou o profeta Natã para falar a Davi. Hay mucha gente capacitada, Há muita gente capacitada. hay mucha gente que es una gran herramienta para Dios Há muitas pessoas que são uma ferramenta para Deus y que han conquistado muchísimas cosas. e que têm conquistado muitas coisas para Deus. Pero Dios habla a esas personas Mas Deus fala a essas pessoas: y dice: puedes tener éxito, você pode ter êxito, puedes estar logrando muchas cosas, pode estar conquistando muitas coisas, pero si estás luchando con la lujuria, con el pecado, mas se você está lutando com a luxúria e com o pecado, yo voy a enviarte al profeta Natán, eu vou enviar um profeta Natã, porque no quiero que arruines tu familia, arruines porque tu eu não ministerio. quero que destrua a sua família e o seu ministério, Yo tengo un compromiso contigo. porque eu tenho um compromisso contigo. Así que no importa las veces que tenga que confrontarte, Às vezes não importa aquilo que você tem que se confrontar. yo te amo de verdad, dice el O Señor. Senhor te diz nesta manhã: eu te amo de verdade. Yo te llamo Eu te chamo. y tus mejores días están por E delante. melhores dias virão na tua vida. Así que si te apartas del pecado, Assim que se você se afasta do pecado, como David lo hizo, como Davi o fez, sufrió por el pecado, sofreu pelo pecado, pero sus mejores días vinieron mas os melhores dias vieram, porque hubo arrepentimiento, porque houve um arrependimento, porque hubo una corrección,
corrección. Porque houve uma correção. Aquellos que somos llamados, Aqueles que têm um chamado, necesitamos hacer correcciones en nuestra vida. muitas vezes precisamos receber correções em nossas vidas. Necesitamos pedir ayuda Muitas vezes precisamos pedir ajudas para que Dios pueda manifestarse. para que Deus possa se manifestar em nossos corações. Tercer personaje bíblico. Terceira pessoa da Bíblia. Quiero hablarles de Pedro. Eu quero falar sobre Pedro. Pedro fue un líder sobresaliente. Pedro foi um líder grande. Sí, tuvo grandes revelaciones de parte de Dios. Teve grandes revelações da parte de Deus. Jesús dijo: tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro siempre se destacaba en todo el liderazgo. Pedro sempre se destacava, era destaque no liderazgo. Era un líder natural. Era um líder natural. Pero dice que en el momento de la crucifixión, Mas diz que no momento da crucificação, Pedro comenzó a negar a Jesús. Pedro começou a negar a Jesus Cristo. Y muchos dirían: Pedro está acabado. Muitos julgavam a Pedro e diziam: Pedro está acabado. Pedro tenía una posición importante, Pedro tinha uma posição importante, mas él se dejó ganar por el temor y por el miedo. mas ele deixou se enganar pelo temor e pelo medo. Si ustedes estuvieran en el tiempo de Pedro, Se vocês estivessem no tempo de Pedro, ustedes dirían: Pedro está acabado. vocês iriam dizer: Pedro está acabado. No tiene futuro para su ministerio. Não tem mais futuro para o ministério. Recibió una gran responsabilidad, Recebeu uma grande tenía una responsabilidade. posición de privilegio, Tinha uma posição de privilégio, mas pecó con la confianza que Jesús le dio. mas pecou com a confiança que Jesus lhe deu. Dice la palabra del Señor Diz a palavra do que el Senhor gallo cantó que o galo cantou y Pedro recordó la palabra de e Jesús. Pedro lembrou da palavra de Jesus. Él lloró amargamente por haber fallado. A Bíblia diz que ele chorou amargamente por ter errado. Me impacta la palabra de Dios. Me impacta a palavra de Deus. Cuando Jesús resucita, Quando Jesus ressuscita, Él dice: los espero a todos en el aposento alto. e Jesus disse: eu espero a todos En el aposento alto. e no aposento alto, nos céus, Y díganle a Pedro que lo espero también. e digam a Pedro que eu espero eles também. Dios estaba comprometido con Pedro. Deus estava comprometido com Pedro. Por eso le manda una palabra Por isso específica. que manda uma palavra animadora. Él dice su nombre particularmente. Ele disse o seu nome em particular. En esta mañana el Señor dice tu nombre. E nessa manhã o Senhor diz o teu nome. Él dice: yo tengo compromiso Ele contigo. diz: essa manhã eu tenho um compromisso contigo. Yo te he llamado al Eu ministerio. tenho um chamado para ti no ministério. Así que digo tu nombre claramente. Assim que nessa manhã ele diz o teu nome claramente. Porque a ti también te estoy esperando. Porque a ti também ele está esperando. Quiero hacer grandes cosas con tu vida y con Quero tu fazer ministerio. grandes coisas na tua vida e no teu ministério. Aleluya. Aleluia, Senhor. La palabra de Dios A palavra de Deus nos habla que en el tiempo del Pentecostés, fala no tempo de Pentecostes, una multitud de personas uma multidão de pessoas con un corazón abierto para recibir la palabra de com um Dios. coração aberto para receber a palavra do Senhor. La pregunta es: ¿a quién va a usar Dios? E a pergunta é: quem Deus vai usar? Y ahí está Pedro. E aí está Pedro. Y Pedro se levanta en el poder del Espíritu. E Pedro se levanta no poder do Espírito. Un hombre transformado y cambiado. Homem transformado e mudado. Ya no es un temeroso, ya no es un cobarde. Já não é um covarde, não é um homem cheio de temor. Ahora es un hombre valiente y poderoso de Mas Dios. agora é um homem valente, um homem poderoso de Deus. Una palabra ungida sale de su boca. Uma palavra ungida sai da sua boca. Y miles aceptan a Cristo como Señor y E Salvador. muitos aceitam a Cristo como o seu Salvador. Ahora, cuando escuchamos estas historias, Agora, quando nós escutamos todas essas histórias, hablamos de Moisés, nós falamos sobre Moisés, hablamos de David, nós falamos sobre Davi, hablamos de Pedro, nós falamos sobre Pedro, vemos este orden hablando en la palabra de Dios. nós vemos muitos homens falando na palavra de Deus. Cuando Dios nos llama,
Quando Deus nos chama, cuando Dios nos elige con un propósito claro, quando Deus nos escolhe para um chamado, um propósito específico, Dios jamás perderá el interés en tu vida. Deus jamais perderá o interesse na tua vida. No sé si estás en tu desierto en esta mañana. Eu não sei se talvez você está no teu deserto esta manhã. No sé si eres un pastor escondido que nadie ve. Talvez você é um pastor escondido que ninguém tem visto. Pero quiero decirte que los ojos de Dios están sobre tu vida. Mas eu quero dizer nesta manhã que os olhos de Deus estão sobre a sua vida nesta manhã. Dios dice, yo estoy comprometido contigo. O Senhor te fala esta manhã: eu estou comprometido contigo. No voy a dejarte hasta que no cumpla mi plan contigo. Jamais vou te deixar até que você cumpra, até que Deus cumpra o propósito na sua vida. Dios ha jurado guardar nuestras vidas. Deus tem cuidado e curado as pessoas. Dios ha prometido Deus tem prometido que guardarnos en el ministerio. nos guardar no ministério. Cuando servimos a Dios, Quando servimos a Deus, enfrentamos muchas dificultades, enfrentamos muitas dificuldades, grandes adversidades en nuestra vida. grandes adversidades em nossas vidas. Pero tenemos el compromiso de Dios. Mas temos o compromisso de Deus. Yo voy a guardarte, dice el Señor, O Senhor diz que vai te guardar nesta manhã y voy a sostenerte, dice e vou Dios. te sustentar. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde Eu está. quero neste momento que você feche os teus olhos, querido. Aleluia, Jesus. Quiero que usted pueda recibir con claridad el mensaje de la palabra. Eu quero que você nesta manhã receba esta mensagem com clareza. Padre, en el nombre de Jesús, Pai, em nome de Jesus, oro por los pastores y las pastoras en este lugar. eu oro pelos pastores e pastoras neste lugar. Hombres y mujeres llamados al ministerio. Homens e mulheres chamados para o ministério. Oro específicamente por aquellos que están en el desierto. Eu oro nesta manhã especificamente para aqueles que estão no deserto. Aquellos que han venido a esta convención Aqueles que talvez vieram a esta convenção buscando una palabra específica de parte tuya. buscando uma palavra específica para a sua vida. Enciende la zarza de tu espíritu. Encende a salsa do Espírito na sua vida. Llévate todo desánimo. Leva todo desânimo, Senhor. Llévate todo desaliento, toda angustia. Leva, Senhor, toda angústia, toda depressão, o desânimo. Que el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre su Que o vida. poder do Espírito Santo desça neste lugar. Que cuando vuelvan a su lugar de trabajo, Para que quando vocês voltem a seus lugares de trabalho e ministério, ellos puedan experimentar cosas que sobrenaturales. vocês possam experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta a sua mão aonde você está neste lugar. Yo quiero declarar bendición sobre tu vida. Eu quero declarar bênção sobre a tua vida esta manhã. El Señor está bendiciendo tu familia. O Senhor está abençoando a sua família neste momento. Dios está bendiciendo tu iglesia. O Senhor está abençoando neste momento a sua igreja. El Señor está bendiciendo tu ministerio. O Senhor nesta manhã está abençoando o teu ministério. Él dice, yo estoy comprometido contigo. O Senhor diz: eu estou comprometido contigo. No importa lo que pases. Não importa a situação que você está vivendo. No importa la circunstancia que esté pasando. Não importa a circunstância que está em volta de você. Yo te he llamado, dice el Señor. Yo voy a cumplir mi propósito E eu con tu vou vida. cumprir o propósito que eu tenho contigo. Recibe fortaleza. E fortaleza na sua vida agora. Recibe el aliento del Espíritu Santo. Recebe a transformação do Espírito Santo. Señor, bendigo la iglesia de Paraná. Senhor, eu abençoo a igreja do Paraná. Bendigo en esta mañana Abençoo esta manhã a todo el liderazgo de a Paraná. todos os líderes do Paraná. Y declaro la gloria E postrera declaro da glória do Senhor na tua será vida. mayor sobre tu pueblo. Será maior sobre a sua vida em En nome de el nombre de Jesus. Jesús. Aleluia, Senhor. Amén. Amém. Amén. Amém. Y amén. Dele un aplauso E al amém, Señor. Senhor. Glória a Deus. Aleluya. Aleluia, Jesus. Dios les bendiga. Aleluia. Amém. Nos sentimos realmente num ambiente de paz e de unção. A graça de Deus correndo sobre a nossa vida.